Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o meu trabalho final da disciplina Multimídia sobre P, doutorado em Engenharia Elétrica da UFMG, sob orientação do professor Reni. Eu sou o professor André Barbosa Verona, estou cursando doutorado na UFMG. A ideia desse trabalho aqui, então, é fazer uma análise de percepção auditiva, né, do espectro de frequência de um sinal de áudio, variando, então, alguns formatos de arquivo, algumas taxas de bits, né? Então, a gente vai fazer uma análise aí da ferramenta Deezer, né, que é uma ferramenta de streaming de áudio, né? E também fazer uma comparação com alguns formatos de arquivos de áudio, né? Falar um pouquinho do MP3, né? Algumas taxas de compressão que ele apresenta, né? Tentar identificar algumas diferenças aí, né? Melhorias de qualidade, né? O formato FLAC, o OGG e o WMA. Né? Então, a gente vai iniciar com o nosso roteiro, né? Então, essa apresentação aqui, que vai trabalhar sobre esse trabalho, que vai trabalhar com esse trabalho aí, eu vou falar então sobre a ferramenta Deezer, né? Vou falar então um pouquinho dos formatos de áudio, né? Que tem formatos de arquivos de áudio que podem ter perda ou não, né? Que é o lossy e o lossless, né? Vou falar um pouquinho do setup de captação do áudio, né? Nesse trabalho eu fiz dois tipos de simulação. Eu fiz uma simulação prática com uma caixa de som gerando o sinal, captando esse sinal, realimentando no sistema e analisando esse sinal. E fiz a outra comparação, que foi analisar um arquivo em relação a outro, né? Por exemplo, comparar um arquivo MP3 com um arquivo FLAC, tá? Depois a gente vai fazer, então, análise dos comparativos gráficos, né? As análises que a gente... as conclusões que a gente pode chegar, né? E, por fim, a gente vai falar, então, aí qual que é melhor, qual que é pior, se tem melhor, se tem pior, né? O que a gente tem que levar em consideração, né? Então, aí, a parte mais de uma análise mais criteriosa aí, e para chegar, então, nas conclusões. Nesse trabalho, foram abordados, né, esses formatos de áudio aí, né, de arquivos de áudio, né? O MP3 é o mais popular, né, o arquivo mais popular de todos, né? A gente trabalhou também com o formato WAV, né, ou Wave, né? O FLAC, tá? O OGG, que vem dessa palavra Odin aí, né, que é de um game, Netrek, eu não conheço, mas é a origem do formato desse arquivo OGG aí, desse OGN. O Windows Media Audio. E aí, desses formatos que foram apresentados aí, né, o WAV e o FLAC, eles são considerados lossless, né, eles não têm perda considerável de informação, e tanto o MP3 quanto o AGG quanto o WMA, eles são lossy, né. A diferença principal é que os arquivos lossy, eles tentam retirar informações do arquivo original, que era muito grande, né, e gerar um arquivo menor, tá? Claro que para isso eles acabam perdendo alguns detalhes, que é o que a gente vai tentar ver aí durante as análises aí que a gente fez aí desse trabalho, tá? O FLAC é como se fosse, né, um formato de compressão, como se fosse um ponto RAR, um ponto zip, né? Só que para áudio, ele consegue reduzir o tamanho de um arquivo, né? A gente vai ver aí exemplos de tamanhos de arquivo na apresentação. Ele consegue reduzir sem perda, né? Ele reduz o tamanho do arquivo, quando você executa, ele volta o arquivo como se fosse um arquivo de qualidade de CD, né? Normalmente é uma taxa aí de 1411 kilobits por segundo, né? O formato FLAC, beleza? Como a ideia do trabalho é ser um trabalho mais prático, né? Uma comparação mais prática de medição, né? Então aí a gente não vai aprofundar aí sobre como que cada arquivo, né? Como que cada algoritmo de compressão trabalha, né? Até porque com 15 minutos não daria tempo para a gente aprofundar nisso aí. Aqui a ferramenta Deezer, né? Ela é oferecida em alguns pacotes aí, né? A gente tem a opção do básico, né? Do Premium e do Hi-Fi, né? Então eu assinei a versão Hi-Fi para fazer o desenvolvimento desse trabalho. Então, se a gente observar aqui, a qualidade não ficou muito boa, né? Mas aqui a gente consegue ver que o padrão é 128 kbps. Então, essa ferramenta Deezer, ele trabalha com formato MP3 a 128 kbps, na versão básica. Na versão Premium, 320 kbps, também MP3. E aí ele é um dos únicos, né? Nem o Spotify não tem. Acho que tem só um outro que é Tidal, que
que também fornece, né, opção Hi-Fi, que assim, é altíssima qualidade aqui. Ele oferece, então, streaming no formato FLAC, né, com a taxa de 1.411 kilobits por segundo, né. Comparando aqui com a versão Premium, né, que é o MP3 a 320, dá aí 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes mais taxa de bits por segundo, né. Aí a gente vai tentar analisar na prática se isso aqui realmente faz diferença ou não, né? Vale a pena pagar mais no pacote do que o anterior para tentar ter uma qualidade maior. Então a gente vai tentar comentar e mostrar as percepções que a gente acabou tendo aqui nesse trabalho. Aqui para fazer os testes, né? Então a gente trabalhou com 2 notebooks. Basicamente, um deles a gente colocou o Deezer, né? A ferramenta o Deezer gerou a música aqui no primeiro notebook, né? O sinal entra na mesa de som só para dar uma equalizada no sinal, tá? Para deixar um sinal mais ou menos balanceado, né? Linear, para não ter uns picos no grave ou no agudo, né? Tentar fazer mais ou menos linear. Aí depois, então, ele passa pela caixa de som, que então reproduz o áudio que está vindo do primeiro notebook. Aí a gente usa um microfone condensador DBX RTA, tá aparecendo na imagem também aí. E aí esse microfone condensador, ele tá ligado nessa interface de áudio Behringer UM2, né? Uforia UM2, tá? Então ela entra aqui em entrada analógica, né? O microfone é um dispositivo analógico. E aí então ele converte o sinal analógico para digital e insere no outro notebook. E aí nesse notebook a gente usou o software Audacity para então captar o sinal que foi lido por esse microfone condensador. Então, basicamente, a gente gera o sinal por um notebook pela caixa de som, lê pelo outro microfone aqui e armazena no segundo notebook e faz a análise que a gente quer fazer. Tá? Um vídeo curto aqui para explicar. Aqui eu estou gerando o sinal aqui nesse notebook, ele passa lá na mesa de som para dar uma equalizada no sinal. Aí vem para a caixa de som. E esse outro notebook está ligado na placa de áudio com o microfone condensador que está captando o áudio gerado lá na caixa de som. Então a gente passa aqui o sinal pelo ar, né? E retorna e volta aqui. E aí a gente capta ele no Audacity aqui. Isso aí foi só para vocês verem aí a execução na prática mesmo, né? Durante a execução aí funcionando. Aqui, então, foi a resposta dessa caixa que a gente trabalhou no teste, né? Uma caixa da Mark Audio, uma empresa de fabricação nacional aqui do Paraná. Ela não tem um sinal muito plano, né? Mas abaixo de 63 Hz também ela não responde muito. É uma característica de uma caixa dessa aí, alto-falante de 15, não desce muito mais que 60 Hz mesmo. Tem um vale aqui perto de 2K, que é mais ou menos o ponto de crossover dessa caixa, que ela tem um alto-falante e um driver, né? Então, aí tem um crossover aí para separar a frequência que vai para o alto-falante e que vai para o driver. Então, normalmente, no ponto de crossover, ele pode gerar um vale aqui, né? Possivelmente esse vale aqui perto de 2 kHz seja por isso, né? Então, só para... usei o software Smart, né? Então, antes de fazer as medições, eu apliquei um ruído rosa na caixa, tentei deixar o mais plano possível o sinal que ela está reproduzindo, né? Para depois poder fazer as medições. Aqui são as músicas que a gente usou. São 4 músicas, né? Segunda música. Terceira música. Esses sons aí já são os sons captados pelo microfone condensador, tá, gente? Já é o sinal realmente captado, né? Passou pelo ar, entrou pela placa de áudio e voltou para o notebook 2. Essa última música é uma música mais instrumental mesmo, né? Vem no formato FLAC, um gigante do arquivo, né? Uma música dessa aí tá com 55 mega, uma música de arquivo. Aqui a gente está começando a fazer as primeiras análises aqui, né? Essa primeira música, Get Lucky, né? É do Daft Punk. A gente fez uma comparação aqui. A gente saiu então do domínio do tempo e fez uma análise no domínio da frequência, né? Então usei o Audacity, porque ele tem lá análise, né, no domínio da frequência, né? Então ele mostra aqui todas as frequências que a gente tem. Eu só analisei 20 segundos de cada música, tá? Para não ter que analisar a música toda, né? Mas para fins de comparação, acho que já está tranquilo, né? Então a gente tem 2 arquivos aqui. Um que está em MP3 a 320 kilobits por segundo e um que está em FLAC, 1411 kilobits por segundo, tá?
Aqui, basicamente, não se percebe praticamente nenhuma diferença, né, nesses arquivos, tanto no MP3 320 quanto no FLAC, tá? Muito próximo aqui mesmo, tá? Audivelmente também, né, eu ouvi a diferença, né, reproduzindo pela caixa também, não consegui perceber nenhum tipo de diferença, então ficou muito parecido mesmo, né? Mesmo o FLAC tendo 4 vezes mais aqui a taxa de bits, não, na prática não gerou nenhum resultado, nenhuma melhoria prática, tá? Aqui a segunda análise, né? Então a gente analisou essa música aí desse grupo Seguridade Social aí, tá? Esse segundo sinal foi gerado pela ferramenta Deezer, né? Então lá naquela imagem que eu mostrei para vocês, 128 kbps, 320 ou Hi-Fi, né? Então eu gravei no formato 128, fiz a leitura, né? Fiz a análise aqui no domínio da frequência. Depois eu reproduzi a mesma música em 320 kbps, fiz a análise. Depois eu reproduzi em FLAC, usando a caixa, tá? Marque áudio 1550. E no final, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma análise com o sinal saindo do meu notebook e entrando na placa de áudio pelo sinal analógico, né? Então sai analógico, entra na placa de áudio e da placa de áudio ele volta via USB, tá? Então por isso que tá o M2 aqui. Então é a interface Uforia, o M2, né? Então o sinal saiu do meu computador pela porta analógica, né? Pela saída P2, né? E voltou pela placa de captura via USB, né? Então a gente viu a principal análise aqui, né, nessa comparação, né, do 128 para 320 para o FLAC, praticamente não teve diferença novamente, tá? Não foi perceptível no domínio da frequência. Vocês podem observar, né, o gráfico dos três muito parecido, né? Se você pegar talvez alguma coisa muito pequena de alteração, mas não dá para ver, né? Audivelmente não foi perceptível, tá? Isso aqui foi feito depois de eu escutar, né? Pelo ouvido não dá para ouvir nada de diferença. Só que quando eu fiz a análise do sinal sem passar pela caixa de som, né, direto pela placa controladora, ele saiu analógico, entrou na placa controladora, né, de placa de áudio, e voltou pelo USB. E eu captei ele no Audacity aí, né, a volta dele. Se vocês observarem, aí sim você consegue perceber ali perto dos 20 mil Hz, né, o finalzinho aqui do gráfico, perto dos 20 mil Hz, com a placa de áudio, ele consegue captar, então, aqui bem mais frequências, né? Ah, mas por que com a caixa não deu? Possivelmente o driver da caixa não tem capacidade de subir até 20 mil Hz, né? Então, por isso que, mesmo no outro formato FLAC, a caixa não tem capacidade de chegar nos 20 mil Hz, né? Então, aí, como aí a gente fez uma leitura aqui com a interface de áudio, né? A interface de áudio, ela conseguiu captar até 20 mil Hz, porque essa interface de áudio, ela não é das mais caras, né? Das melhores, mas ela tem uma resolução aí de 48 kHz a 24 bits, né? Então ela capta até um sinal razoável, né? E aí, então ela teve essa diferença aqui só no sinal, que praticamente é o próprio sinal que saiu e voltou no computador, né? A outra análise aqui, pessoal, essa aqui já foi feita a análise dos arquivos, né? Essa análise aqui, o objetivo dela é analisar a diferença entre os tipos de arquivo. Então a gente analisou um arquivo MP3 a 128 kbps, o OGG a 128 kbps, o WMA, e aí eu fiz a captação da mesma música, né, do mesmo arquivo, aqui usando o Deezer, né? Então essa última captação FLAC aqui foi usando o Deezer e aí usando a interface de áudio, né? Sai analógico, volta digital e faz a leitura no Audacity. Aqui, se vocês observarem, o MP3 e o WMA, eles ficaram muito parecidos, né? Eles têm um corte muito forte aqui, ó, próximo a 18 mil Hz, mais ou menos, né? Tanto o WMA quanto o MP3. Então, a parte finalzinha ali dos agudos, ela não tem, tá? O OGG, ele já conseguiu manter até próximo de 20 mil Hz. O finalzinho aqui, ó, o OGG, ele mantém, né? Com a mesma taxa de bits, o formato OGG, então, ele consegue ter uma fidelidade um pouquinho superior comparando com o MP3 e com o WMA, tá? O FLAC também sobe, mas aqui o FLAC praticamente é o arquivo original, né? Porque ele só sai analógico e volta digital e a gente capta ele novamente ali no Audacity, tá? Isso aqui é a música Hotel California, tá? Com relação à diferença de tamanho de arquivo, não tem muita diferença, tanto MP3 128, OGG e WMA, tá? São praticamente iguais em relação a tamanho, tá? Não teve diferença. Aqui, pessoal, nossa quarta e última análise, a gente fez uma comparação
de uma música de teste, né? É uma música instrumental. Esse arquivo aqui não é do Deezer, eu peguei um arquivo na internet, tá? Um arquivo bem mixado, né? É uma gravação com uma fidelidade alta, né? Então ele vem já no formato FLAC e formato MP3 com a taxa de compressão 320 kbps, né? Então aí em FLAC ele ocupa 55 MB. Se for em MP3 com essa taxa 320, ele cai para 28 MB. E se eu baixar aqui, eu fiz uma conversão, né, do arquivo FLAC para um MP3 128, ele cai para 9 MB, né? E aí essas setas aí dá para a gente ter uma ideia, né, da onde que possivelmente pode ser cortado informação, né? Aqui do FLAC para o MP3 320, né, o MP3 ele podou aqui acima de 20 Hz, ele cortou fora. No FLAC ele ainda tem alguma coisa acima de 20 Hz, né? Teoricamente não serviria para nada, porque o nosso ouvido dificilmente chega até ouvir nem até 20, acho que não chega, tá? Quando eu reduzi a taxa de compressão para 128, né, ele acabou, então, cortando um pouquinho mais ainda a questão da frequência, né? Então, aqui a partir de 18, 17 mil Hz, né, 17K, ele já também não tem aqui na taxa de 128. Porém, gente, não é perceptível também, tá? Eu não consegui perceber, audivelmente não foi possível perceber a diferença aqui, não, tá? Já passando para a parte das conclusões, né? O que foi concluído aqui, pessoal? Né? Vale a pena investir num streaming de áudio de alta resolução, né? De uma taxa de bits superior? A resposta depende, né? Depende se você é muito fissurado por áudio, se você tem um equipamento muito realmente de qualidade, tá? Essa caixa de som que foi feita aí, o teste, ela é uma caixa de som com uma qualidade muito boa. Mesmo assim, eu não consegui perceber diferença no Deezer em nenhum dos três formatos, nem no 128 para o 320, nem no 320 para o FLAC, que é o 1411, tá? Não foi perceptível. Então, aqui no caso, você poderia pegar um pacote mais básico, que você economizaria e você não perceberia diferença. Isso, gente, considerando ainda uma caixa de qualidade, uma caixa profissional. Agora, se você for ouvir o seu som numa caixa, dessas caixinhas JBL aí que o pessoal usa, né? Piorou, porque essa caixa aí, ela não responde nem a 100 Hz, mais ou menos, começa em 100 Hz por aí, e não sobe nem acima de 10 mil Hz, possivelmente. Talvez uma ou outra passe disso, né? Mas normalmente ela vai ter uma limitação na reprodução, tanto nos graves quanto nos agudos. Então, possivelmente vai ser ainda pior para você perceber alguma diferença, tá? Então, não valeria a pena você pagar a mais um pacote de streaming para ouvir uma música em FLAC se você for reproduzir num equipamento que não tenha uma qualidade realmente que vale a pena. Vai depender da aplicação que você vai desejar, não sei o que você vai querer trabalhar, né? Mas dependendo muito do que você for trabalhar, se for muito realmente um estúdio, alguma coisa que vai realmente utilizar essa qualidade aí do FLAC, mas senão não vale a pena, tá? Essa é a minha percepção, tá? A ideia foi fazer uma percepção realmente prática mesmo, né? Na prática, a percepção é que não ocorreu nenhuma diferença, tá? Audivelmente, né? Não consegui perceber diferença do FLAC para o MP3 320. Eu peguei vários comparativos na internet, né? Tem alguns testes cegos na internet, tentando verificar se alguém consegue perceber. A pessoa reproduz um MP3 a 320, depois reproduz um FLAC ou vice-versa, né? E faz o teste cego. E a maioria das pessoas que fala que ela entende, que ela consegue, ela não consegue, né? Ela erra a maioria das vezes. Por quê? Porque a diferença é muito pequena, né? Praticamente impossível você perceber do MP3 320 para o FLAC. Talvez no MP3 128 você consiga, tá? Outra coisa, né? Outra conclusão aqui que a gente pode chegar. Não basta você, por exemplo, ter um MP3 a 256 kilobits, ele pode ser até pior do que um MP3 128 kilobits. Por quê, gente? Você pode pegar um MP3, um arquivo MP3 que foi gravado a 64 kilobits, e você pode aumentar a taxa de bits dele para 256 num programa. Só que ele não vai aumentar a qualidade dele. Você vai ter um arquivo maior, com uma taxa de bits maior, mas a qualidade vai ser a mesma daquele arquivo 64, tá? Então, a percepção não basta não basta analisar apenas a taxa de bits, tá? Tem que ver a origem desse arquivo. Se esse arquivo tiver uma origem confiável, né? Possivelmente a taxa de 128 já vai ser suficiente para você, se você não for usar um dispositivo Hi-Fi para reproduzir, tá? Comentei já, né? O MP3 320 para o FLAC, dificilmente alguém consegue ter a percepção, a diferença, né? Conforme a banda de internet aumentou, né, nos últimos anos, acabou que
os arquivos que estavam cada vez diminuindo mais começaram a aumentar de novo, né? Porque agora tem banda de internet sobrando, né? Então agora não tem mais o gargalo da internet. Então o movimento agora inverteu, né? Ao invés de começar a diminuir mais os arquivos, você está aumentando os arquivos, tanto que o FLAC voltou justamente por isso, né? Os arquivos eles foram reduzidos porque a banda de internet não dava conta da reprodução. Então, conforme agora a banda de internet foi aumentando, né? Então a gente consegue agora voltar a ter esses arquivos, mas na prática, né? A conclusão que a gente chegou aí é que não tem diferença não, tá? Do 320 MP3 320 para o FLAC, não valeria a pena você investir não. Beleza? Finalizo por aqui. Dúvidas? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato aí. Tem o e-mail da UFMG e tem o e-mail da minha instituição de origem, né? Os dois, abverona@fmg ou @em.br. Um abraço e até mais, gente.